Boa noite. Boa noite. Que a luz do Cristo e as bênçãos de nossos anjos da guarda e nossos mentores iluminem e otimizem os trabalhos de amor ao próximo realizado nesta casa de oração, nesta noite. Sevel, Casa Espírita Vida e Luz de Botucatu, hoje, 15 de novembro de 2025, 19 horas. O tema que estamos trazendo para o nosso trabalho de hoje é dar a luz. Dar a luz. Iremos então fazer reflexões sobre o milagre da vida, sobre o amor materno e também o significado de dar a luz. Iniciemos então nossos estudos sobre uma das expressões mais profundas e sagradas da experiência humana, que é dar a luz. O termo vai muito além do seu sentido literal, que é o ato do parto, de trazer um novo ser do útero para o mundo. Isso porque dar à luz significa iluminar, revelar, fazer aparecer, surgir. É o momento em que a alma que estava em preparação no abrigo materno é revelada a existência física, trazendo consigo a luz da sua individualidade, e o plano divino de sua nova reencarnação. Do ponto de vista espírita, dar à luz é o ato de conceder uma nova oportunidade por intermédio da reencarnação, permitindo que um espírito retome a jornada evolutiva num corpo de carne, para aprender principalmente a amar e também para reparar o passado, avançando em direção à perfeição. Cada vida que chega à Terra é uma concessão do nosso Criador, é uma bênção divina, é um atestado da misericórdia e da bondade de Deus para com seus filhos. Tenhamos sempre em mente que a encarnação em um mundo de dores e sofrimento, ou um mundo de expiação e prova, não é um castigo, mas sim uma oportunidade ímpar e muito preciosa de aprender na escola da vida terrena. Como nos ensina a doutrina espírita, é através das experiências da matéria que o espírito se burila e desenvolve as suas potências adormecidas e adquire as virtudes que o conduzirão glorioso quando do seu retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Por detrás de cada reencarnação, há um meticuloso, um criterioso planejamento do plano superior. O espírito que renasce vem ou com uma missão, ou com um compromisso, ou com os dois a serem cumpridos. E todos os que o cercam, pais, familiares e amigos, estão sempre integrados nessa teia de intercâmbio evolutivo regido pela lei de causa e efeito e principalmente pela lei do amor. A sagrada missão da maternidade, sem a menor dúvida, é um privilégio
concedido às mulheres. Voltemos então o nosso olhar com profunda reverência e gratidão para a mulher, pois ela é a guardiã deste milagre da vida. Foi-lhe concedido o privilégio incomensurável de ter em seu ventre, transformado em santuário, o abrigo abençoado, onde o bendito corpo humano é plasmado, célula a célula, pela sabedoria da natureza e a atuação da mente da mãe, da mente do filho e dos espíritos construtores. A mãe não é apenas um instrumento biológico. Ela também é a principal mantenedora física e moral da alma que está em formação. A maternidade, à luz do Espiritismo, é uma das mais elevadas missões de caridade. Segundo o Espiritismo, a maternidade é uma das mais elevadas missões de caridade. Sim, e é uma caridade imensa, pois a mãe doa o seu corpo, doa a sua saúde e o seu tempo, se dispondo a trazer ao mundo uma vida encarnada. Isso requer da mãe muita renúncia, muita paciência, muita dedicação e, sobretudo, um amor incondicional. A mãe é a primeira instrutora, é a intérprete das leis divinas para o espírito reencarnante, ensinando-lhe o caminho do bem e da virtude, sempre pelo seu exemplo e também pelo seu afeto. A gestação é um período de profunda e indescritível comunhão. O laço que se estabelece entre mãe e filho durante a gestação é uma das mais puras manifestações do amor divino na Terra. Não é apenas o sangue que une mãe e filho, mas também o fluido vital e, sobretudo, o magnetismo do amor. A mãe doa de sua própria essência para a formação do corpo e, intuitivamente, já estabelece uma comunicação de alma para alma com o espírito que está em seu ventre, o espírito está por vir. É uma construção de sonhos. Neste período de espera, a mente e o coração da mãe se enche de sonhos e de planos futuros. Tais sonhos são as manifestações da fé, da esperança e do compromisso maternal, que busca antever o futuro e preparar o melhor ambiente, não apenas material, mas um ambiente espiritual e moral para a chegada do filho. E então chega o glorioso, o clímax dessa jornada de 9 meses, que é o parto. O momento em que a mãe dá a luz ao seu filho amado é um instante sublime e sagrado. É a vitória da vida sobre a dor. É o triunfo do amor que supera o esforço. Ali,
naquele primeiro olhar entre mãe e filho, reside uma promessa silenciosa de amparo e de dedicação mútua. Para o Espiritismo, o nascimento é o início de uma nova era de intercâmbio entre o espírito reencarnante e o seu grupo familiar. Ali, renovam-se os laços de afeto, cumprem-se os compromissos kármicos, compromissos esses tantos felizes como os compromissos difíceis. Inicia-se a tarefa de educação daquela alma, que é o verdadeiro e mais nobre objetivo daquela família. Se o renascimento na carne é um ato de suprema misericórdia divina, o período gestacional de 9 meses deve ser entendido como a etapa mais sagrada na preparação daquele espírito para a nova vida. Não se trata de 9 meses de uma espera passiva, mas sim de um intenso labor espiritual, onde a mãe detém a chave do sucesso e a paz do espírito reencarnante. O nome dessa chave que a mãe detém é a prece. A chave da mãe para o futuro deste filho é a prece. Então, a prece da mãe é um escudo de amor durante a gestação. A mãe ora e a sua prece amorosa envolve e protege o espírito vindouro no recesso do seu ventre. Então, o útero materno é um santuário vibratório. A ciência do espírito revela em obras como a de André Luiz, ensinando-nos que a gestação é o período da simbiose psíquica entre a mãe e o filho. As vibrações e a formação do corpo é uma energia entre ambos. O corpo material do feto é plasmado pelas forças da natureza, mas o seu corpo perespiritual, que é a sua vestimenta sutil, é profundamente influenciado pelas vibrações emitidas pela mente materna. O perispírito é profundamente influenciado pela mente materna. Os pensamentos e os sentimentos da genitora atuam como ondas magnéticas, construindo o campo de força que envolverá e amparará o futuro deste novo ser. Então, o pensamento e o sentimento ajudam na construção do corpo perispiritual desse espírito que vai amparar o seu futuro nessa vida encarnada. O espírito em reencarnação, muitas vezes, ele chega num estado de semi-torpor, meio zonzo. Ou então ele chega num estado de pavor, de ter perdido a sua liberdade espiritual. Isso nós podemos ver na narração das obras da série A Vida no Mundo Espiritual. E é
extremamente sensível ao ambiente psíquico. Então, se ainda a criança vindo desse jeito, ou o espírito, né, em forma de criança, se por outro lado a mãe cultiva o medo, a angústia ou a revolta, essas sombras podem perturbar a organização perespiritual do filho, marcando-o com desequilíbrios que poderão manifestar-se mais tarde e ao longo desta jornada na Terra. Enquanto o corpo em formação se nutre do corpo materno, o alimento da alma reencarnante é a prece. A alma reencarnante se alimenta da prece e o corpo reencarnante se alimenta do corpo da mãe. Então é aqui que a prece sincera da mãe e do pai assume o seu papel de capital importância. A oração é o recurso máximo de que dispomos para nos ligar às fontes de luz. Quando a mãe ora, ela não apenas acalma e equilibra o seu próprio psiquismo, mas ela abre um canal direto com o mundo espiritual superior. E essa sintonia atrai a vigilância e o amparo dos seus mentores e dos anjos da guarda, que passam a exercer uma proteção mais efetiva sobre o binômio mãe e filho, filho e mãe. A prece é uma mensagem de amor. Pela prece, a mãe envia àquele espírito reencarnante que está no seu ventre a mais sublime das mensagens. A prece é como se ela estivesse dizendo para esse novo ser: você é amado. Você está sendo muito esperado. Você é muito bem-vindo. Essa certeza de acolhimento cai como um bálsamo para o espírito reencarnante. Muitas vezes ele está chegando com pesados compromissos expiatórios. Isso para ele é um refresco, um alívio. O amor, em forma de prece, constitui um escudo psicosférico de luz, capaz de neutralizar influências menos felizes e auxiliar o espírito a retomar sua caminhada com mais coragem e paz. A prática do evangelho no lar, principalmente durante a gestação, com a leitura e a meditação dos ensinamentos de Jesus, intensifica a irradiação de paz, tanto para o espírito reencarnante como para toda a família. O lar, com o evangelho, se transforma em um oásis de harmonia, cujas vibrações elevadas banham o espírito reencarnante, preparando-o para a luta digna que se avizinha. O exemplo da Mãe Maria de Nazaré, que gerou em seu ventre o príncipe da paz. A vida de Maria de Nazaré, a devoção, a sua serenidade, a sua fé inabalável, serve de exemplo e de farol para todas as mães da terra. Sua prece de Maria de Nazaré, não foi apenas um pedido para o Pai, mas
uma consagração ao serviço do amor universal. Que cada mãe possa compreender o valor inestimável deste período e use o poder da prece não só para pedir, mas para agradecer e para envolver o seu filho com o amor de Deus, garantindo-lhe o melhor ponto de partida possível para o cumprimento da sua missão nesta reencarnação. Então, a oração da mãe é o alicerce espiritual do filho. É mister destacar que a base familiar é, de fato, a célula máter da sociedade, na visão espírita, e é o pilar da educação moral dos seres. A família é o berço da educação moral. Nossas vidas na Terra não começam do nada, não começam do vácuo. O espírito reencarna no seio familiar, que é o seu primeiro e o seu mais importante laboratório de experiências. A família não é um simples agrupamento, um agrupamento casual de pessoas. Não é isso que é família. Essa união, que nós chamamos de família, é fruto da vontade de Deus, da vontade divina. É formada por espíritos com profundos laços de vidas passadas, visando o auxílio mútuo e, acima de tudo, a evolução moral. Bezerra de Menezes convida-nos à ação e à reflexão sobre o nosso papel fundamental, dizendo assim: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se nós desejamos efetivamente ter uma sociedade aperfeiçoada no dia de amanhã. A herança ou o legado mais precioso que os filhos podem herdar é a herança moral. É a melhor herança que uma família pode deixar para um seu descendente. A herança moral. Os pais, sob a orientação do Evangelho, são os primeiros educadores do filho. A verdadeira herança que podemos deixar ou legar aos nossos filhos não é o pecúlio material, mas sim o nosso exemplo, a nossa dignidade, a nossa honestidade e todos os nossos valores morais. E o exemplo fala muito mais alto do que palavras. A moralidade não se ensina apenas com palavras, mas com a nossa conduta diária. Não é falar para o filho ter paciência, pois a paciência ela só é transmitida diante da prova. Por outro lado, a bondade só se exemplifica no trato com as pessoas. A humildade ela só se realça diante de um erro. E, sobretudo, a caridade só se ensina pelas ações. Este pacote de bons exemplos são as sementes que fecundarão no coração do filho, preparando-o para a vida
maior. Se queremos uma sociedade mais justa, fraterna e aperfeiçoada, como a que teremos logo ali adiante no mundo de regeneração, é agora, é no nosso lar, que precisamos iniciar a transformação, gerando os homens novos através da educação do sentimento e da instrução da consciência. A família, portanto, é a escola bendita, onde os filhos aprendem as lições de amor, de perdão e de serviço em benefício do próprio, pavimentando assim o caminho para o reino de Deus. Mudemos agora o nosso foco para o nosso tema, que é dar a luz. Mas agora elevando-o a um patamar mais alto, mais amplo. Podemos então salientar que se o parto ou o nascimento físico é uma manifestação da vida no corpo, o dar à luz espiritual é o ato contínuo de se manifestar a luz divina em nossa consciência e em nossas ações do dia a dia. Então, o dar à luz espiritual é um ato contínuo de manifestar a luz de Deus. Caríssimos irmãos, dar à luz é, portanto, muito, mas muito mais do que parir. Dar à luz é um convite divino para co-criarmos com Deus, recebendo em nosso seio a oportunidade de amar e de auxiliar um espírito em sua nova caminhada. Então, que o amor de mãe nos sirva de eterno exemplo de caridade e de renúncia, inspirando-nos a dar à luz também as nossas virtudes em nós mesmos, preparando-nos para a verdadeira vida espiritual, em conformidade com o Evangelho de Jesus e também os ensinamentos da doutrina espírita. Dar à luz na nossa convivência é gerar consciência. A convivência é a nossa escola de iluminação. A convivência entre nós é a nossa escola de iluminação. O ambiente social e familiar, com a mescla de pessoas, com as pessoas diferentes que existem. Umas nós temos afetos, outras, por outro lado, são nossos desafetos. Isso tudo não é um palco de acaso. Esse ambiente é um incomparável laboratório planejado pela misericórdia divina para nos lapidar e nos aprimorar. Os nossos afetos, os chamados entes queridos que temos afinidades, são nada mais, nada menos do que o espelho que reflete o amor incondicionado de Deus. Eles nos dão a chance, os nossos afetos, de praticar a paciência, a ternura, a dedicação e o serviço desinteressado. Amar aqueles que nos amam é a nossa primeira lição. Na alegria de servir a um afeto ou aquele que temos afinidade,
nós geramos a luz da caridade ativa, ampliando assim a nossa capacidade de amar. Por outro lado, os desafetos, aqueles que às vezes chamamos até de inimigos, são oportunidades de libertação. Os desafetos são oportunidades de libertação. No trato com os nossos inimigos, ou seja, aqueles espíritos que nos feriram, ou que nós ferimos em existências passadas ou até nessa, reside a oportunidade suprema do nosso crescimento. São eles os nossos credores ou os nossos devedores espirituais, trazidos ao nosso convívio pela lei da reencarnação, para que haja a reconciliação e a reparação. Superar a mágoa, exercitar o perdão e estender a mão para aquele que nos fere é dar à luz a humanidade e a magnanimidade em nosso coração, libertando-nos das correntes, dos grilhões do nosso passado. No nosso convívio diário, o aprender e o ensinar é uma geração mútua de consciência. Todo intercâmbio, seja ele agradável ou então desafiador, visa sempre o esclarecimento e o ganho de consciência. Mas como que nós podemos então aprender neste intercâmbio? No nosso contato com o próximo, é ali que se expõe as nossas imperfeições. É no atrito da convivência que nós percebemos quanto nós somos ainda intolerantes, quanto nós ainda somos orgulhosos e impacientes. O outro, o inimigo, o desafeto, o outro, sem ao menos se aperceber, ele é para nós o nosso instrutor silencioso. Nosso instrutor silencioso, apontando as áreas onde a nossa alma ainda precisa ser lapidada, burilada. Então, qual é a nossa chance de ensinar o outro? A nossa chance é pelo exemplo de moralidade, pela demonstração de bondade, pelo exemplo da resignação. Nós temos aí a chance de otimizar o aprendizado do outro. É se mirando em nós que ele irá aprender. A verdadeira lição não é dada pelo sermão. A verdadeira lição, ela é dada pela luz equilibrada da nossa conduta fraterna. Pela luz equilibrada da nossa conduta fraterna. Otimizando o aprendizado e gerando a evolução. O objetivo final de todo esse processo de convivência e enfrentamento é o nosso aprimoramento moral e a nossa evolução espiritual.
Dar à luz, então, no sentido espiritual, é, em essência, sair da ignorância e da cegueira egoísta. É se auto-iluminar. É permitir que a luz da razão e do amor ilumine o nosso entendimento sobre as leis divinas. Gerar luz na evolução é um triunfo da nossa vontade sobre as nossas baixas inclinações e sobre as nossas baixas e más tendências. É escolher conscientemente pela vontade o caminho do bem, o caminho da retidão e da caridade. A verdadeira maternidade do espírito. E a mãe biológica dá à luz a um corpo físico. O espírito evoluído dá à luz às suas virtudes, as virtudes em si mesmo. E também dá à luz ao esclarecimento ao próximo, ajudando a todos a evoluir. Essa é a forma mais sublime de contribuir para o progresso moral da humanidade, conforme nos ensina o nosso Mestre Jesus. Então, que nós possamos todos os dias, a todo momento, dar à luz um pouco mais de amor e de consciência durante o nosso caminhar. E já nos preparando para o encerramento, eu creio ser importante fazermos um ponto de reflexão sobre a finalidade da nossa existência encarnada. Então, façamos uma reflexão sobre a finalidade de estarmos vivos aqui na Terra. Meus irmãos, após refletirmos sobre o ato biológico e o sentimento espiritual de dar à luz, e sobre a nossa missão de gerar luz através da convivência e do aprendizado mútuo, resta-nos a pergunta essencial: qual é o propósito de tudo isso? Por que que passamos por afetos e desafetos? Por que que temos que passar por alegrias e por dores aqui na Terra? Allan Kardec, o missionário do bom senso, oferece essa resposta fundamental, sintetizando o propósito da nossa jornada no corpo de carne. Diz o nosso irmão: a vida corporal encarnada, aqui na Terra, a vida corporal é um exílio para o espírito. Pois ele está ligado a um corpo de carne. Mas é também um meio de aperfeiçoamento e de progresso. Pois por meio desta vida encarnada, o espírito põe em execução a sua inteligência para se encaminhar para a perfeição. Isso é a questão 132 do Livro dos Espíritos. A conclusão essencial da doutrina. Reflexão sobre exílio, que ele disse, Kardec, e oportunidade. Sim, nós estamos temporariamente ligados à matéria, chamada de exílio pelo Kardec, o que nos impõe inúmeras limitações.
Contudo, essa mesma ligação é um meio incomparável que Deus nos concede. O corpo e a vida terrena são as ferramentas mais apropriadas para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade. Todos sabem que a nossa evolução tem um binômio: evolução intelectual e evolução moral. O progresso como lei. A finalidade da existência é o aperfeiçoamento e o crescimento, atendendo à lei do progresso. Cada desafio, cada relacionamento, cada esforço de dar à luz a uma virtude em nós mesmos, aproxima-nos da nossa meta final. Deus traçou para nós, seus filhos amados, uma meta final. E essa meta objetiva a perfeição relativa e a felicidade. E ambas só são alcançadas pelos espíritos puros. Que possamos gravar no nosso altar interior que nós não estamos aqui para sofrer inutilmente, mas estamos aqui para aprender a amar intensamente. Que nós levemos conosco a certeza de que cada dia é uma nova página em nossa história evolutiva. É uma nova oportunidade de manifestarmos o amor que Jesus nos ensinou. E assim, podermos cumprir os 3 principais desígnios de nossa passagem pela Terra: crescer, evoluir e se elevar. Que Deus abençoe para que possamos dar luz ao amor e à paz de Jesus em nossos corações. Que assim seja.